E hoje, queridos, a gente vai falar e vai aprender mais de Deus sobre a oração. Vida de oração é o tema de hoje. E como é gostoso esse tema, né? Como é maravilhoso. Nosso texto base para essa aula vai ser Isaías 62. Queria que você abrisse a tua Bíblia. E a gente vai tirar desse texto alguns princípios espirituais para a oração, amados. Isaías 62, eu quero ler com vocês, antes da gente aprender com o Espírito Santo sobre esses princípios espirituais aqui. Todos acharam? Então, vamos ler. A palavra do Senhor diz assim: Por amor de Sião, eu não sossegarei. Por amor de Jerusalém, não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada e a sua salvação como as chamas de uma tocha. As nações verão a sua justiça e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome que a boca do Senhor lhe dará. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Não mais chamarão abandonada nem desamparada a sua terra. Você, porém, será chamada Efizibá. Significa esse nome, amados, o meu prazer está nela. E a sua terra será chamada Beulá, que significa casada. Pois o Senhor terá prazer em você e a sua terra estará casada. Assim como um jovem se casa com sua noiva, os seus filhos se casarão com você. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém. Jamais descansarão dia e noite, vocês que clamam pelo Senhor. Não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso, até que se estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. O Senhor jurou por sua mão direita e por seu braço poderoso: nunca mais darei o seu trigo como alimento para os seus inimigos, e nunca mais estrangeiros beberão o seu vinho novo, pelo qual se afadigaram. Mas aqueles que colherem o trigo, dele comerão e louvarão o Senhor. E aqueles que juntarem as uvas delas, beberão nos pátios do meu santuário. Passem pelas portas, preparem o caminho para o povo, construam a estrada, removam as pedras, ergam uma bandeira para as nações. O Senhor proclamou aos confins da terra: digam à cidade de Sião: veja, o seu Salvador vem. Veja, ele traz a sua recompensa e o seu galardão acompanha. Eles serão chamados povo santo, redimidos do Senhor, e você será chamada, procurada, cidade não abandonada. Glória a Deus. Aleluia. O novo nome de Sião é o título desse capítulo aqui na minha Bíblia, né? Quando a gente vê o Senhor mostrando na palavra de Deus sobre mudança de nome, quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, de Jacó para Israel, a gente vê uma mudança, não apenas nominal, mas de vida, de história. E aqui fala que haverá uma mudança na história de Israel. Quando a gente vê Israel, quando a gente vê o nome Jerusalém, a gente tem que lembrar que é o povo de Deus. E a gente tem que se incluir nisso. Nós somos o povo de Deus. Nós somos a Jerusalém do Senhor. Então isso é uma possibilidade que pode acontecer com todo o povo de Deus. Uma mudança na história. E que deve acontecer conosco. Quando a gente está assim abandonado, quando a gente está assim humilhado, quando a gente está derrotado, como Israel estava, Deus fala: pode construir, pode levantar a bandeira, pode dizer aqui, ó, o Senhor vai fazer com que vocês bebam
das suas uvas no seu santuário. O Senhor, o Salvador, vem, Ele traz a recompensa, Ele traz o galardão. Há uma mudança para nós, estabelecida, espiritual e em todas as áreas da nossa vida. E essa mudança acontece através, queridos, da busca genuína a Deus. Eu quero te lembrar que por você ser povo de Deus, por você ser Jerusalém, Deus abençoa você. Quando você busca o Senhor, quando você se agarra às promessas dEle, Ele abençoa você. Só que você tem que entender que a bênção de Deus, ela nunca é nos dada como uma porção limitada, ou como uma porção conta-gota. A porção que Deus dá para nós, o povo dele, quando Deus quer estabelecer a sua vontade, a vontade do Senhor, ela é grande, ela é abundante, irmãos. A medida que Deus sabe abençoar é aquela boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Sabe o que significa isso? Significa que quando eles iam... Jerusalém sabia muito bem isso, né? Era bem comum para eles essa situação que Jesus conta, né? De dar e dar-se-vos-á, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Significa isso, que quando eles iam vender para alguém, ou quando eles iam comprar uma medida de farinha, de trigo, né? Uma boa medida era aquela assim, sabe aquelas caneconas que a gente vê até hoje, né? Quando você compra alguma coisa a granel, eles iam lá, aquela medida. Mas a boa medida, ela vai colocar sobre o recipiente, só que ele vai balançar, assim, para que caiba um pouco mais. Sabe? Quando você quer que caiba bastante coisa ali, quando o café, é mais quantidade de café que a vasilha que você tem, como é que você faz? Você não faz isso? Você dá aquela sacudida, dá uma abafada para poder caber tudo ali? É isso que ele está falando. Quando você dá, Deus te dá uma boa medida. Já é generosa. Aí recalcada. Vai dar uma amassada para caber mais. Sacode, né? E aí ela se expande mais. Ela procura, quando você sacode alguma coisa, algum alimento, engraçado que ele procura um espaço, não é? Um macarrão, qualquer coisa assim, ele vai procurando um espaço dentro da vasilha. Aí você, recalcado, sacudida, e você coloca ali e vai ficar meio que transbordante. A bênção do Senhor, ela é assim sobre nós. Deus não sabe dar pouco, irmãos. Porque quem criou a avareza foi o diabo e o homem. Deus, ele é generoso. Tudo que Deus faz é grande, é poderoso, é muito, sabe? Então a bênção de Deus sobre nós é muita, ela é assim. Então o que acontece com uma medida dessa? Uma boa medida de Deus, uma bênção assim sacudida, recalcada, transbordante. Alcança outras pessoas. Então, vai alcançando seus familiares que não estão muito firmes, que estão meio fracos, ou que não conhecem o Senhor, vai alcançando, pessoal. Então, nessa aula de hoje, você vai tomar posse dessa verdade e você vai começar a buscar isso para você. Essa bênção, essa presença do Senhor, que é transbordante, essa comunhão com o Senhor, que é tremenda, que abençoa você e abençoa todos que estão ao seu redor. Mas isso só acontece através da oração. O que a gente vê aqui em Isaías 62, a gente vê muito sobre intercessão. Vocês repararam? No capítulo 62 de Isaías, ele está falando sobre mudança de história, né? Sobre Israel ter um outro nome, o nome agora de meu prazer, que agora o nome de Jerusalém vai ser... Você é o prazer do Senhor. Você não é desamparada, você é casada, você tem um marido. O próprio Isaías fala isso, né? Que Deus é o nosso marido. Você é amparada, né? Só que como ele vai falando que isso vai acontecer? Através da intercessão. Através da oração, que é a partir do versículo 6 a gente vê isso. 6 e 7, tem tantos princípios ali, irmãos, depois a gente vai ver. Mas se você fosse pensar ou explicar para alguém o que é a oração? É através da oração
que eu vou ter essa bênção sobre mim e sobre as pessoas que estão ao meu redor, que eu vou acabar também sendo uma bênção para as outras pessoas. E eu vou fazer isso através da oração e da intercessão, que é quando você se coloca em favor de outra pessoa. Você se coloca no lugar daquela pessoa e você vai buscar a Deus em favor dela, né? Você toma meio que o lugar dessa pessoa na intercessão. Então, mas o que é isso? Se eu fosse explicar isso em poucas palavras, o que é a oração? A gente sabe que a gente tem que orar, que isso é um mandamento, não é sugestão, é mandamento. Mas o que é oração? É o quê? Falar com Deus, o que mais? O que é oração para você? A oração é uma arte, então, de se conversar com Deus. Você ter acesso a Deus, é isso? Coloquei algumas frases para a gente refletir um pouco sobre o que é oração. Uma oração, na mais simples definição, é meramente um desejo voltado para Deus. Philip Brooks escreveu isso. Se a gente pensar dessa forma, a oração, as orações são mais do que palavras. Eu posso orar sem dizer palavra? Posso. Porque a oração, uma das maneiras de expressá-la é através da minha fala, mas não só através da minha fala. Eu posso orar em gemidos, irmãos. Eu posso orar através das minhas lágrimas. Eu posso orar simplesmente quieta. Porque realmente a oração, ela precisa que você entregue seu coração para o Senhor. Precisa haver um desejo interno do teu espírito, da sua alma, para Deus. Se você se voltar para Deus, isso já é o começo da oração. A oração precisa disso. Senão pode não ser oração, pode ser uma conversa, apenas um discurso, uma lamentação, mas ainda não uma oração. Então, a oração tem que começar com um desejo sincero seu para Deus. Oração também fala de intimidade, né? Aí, Escrivá de Balaguer disse assim, ó: se não procuras intimidade com Cristo na oração, como poderás dá-lo a conhecer? Como você vai poder fazer Jesus saber que você quer intimidade com Ele se você não ora? Se você não fala com Ele? Aí você fala assim, mas Jesus sabe tudo. Sim, mas é necessário que você tenha essa atitude recíproca com relação a Deus. Porque a gente sabe que Deus nos ama. A gente sabe que Deus quer se relacionar com a gente. Como a gente sabe? Através do que Cristo fez na cruz, irmãos. Isso já é prova suficiente que Deus nos ama e que Deus nos quer perto dEle. Mas e a gente? Nós precisamos mostrar isso para Deus também. Como eu vou falar, olha Deus, eu te amo, eu quero mais de ti, se eu não passo tempo com Ele? Através da oração, desse desejo meu voltado para Ele. Como Jesus vai saber se você não fala com Ele, né? Outra maneira, outra definição. Nunca o homem, ou ser humano, né, é tão grande como quando está de joelhos. Pascal. Não é verdade isso? Nunca você é tão poderoso ou poderosa quando você está de joelho. Ah, se a igreja entender isso. O diabo não pode com quem sabe usar o código 00. Não é? Você é muito poderoso, você é muito grande quando você está de joelho. Paul Holdcraft disse assim: a apostasia começa nos joelhos. O que é apostasia? É mornidão, é quando a pessoa já está pronta para abandonar a fé. Já não tem mais prazer no Senhor. Quando se percebe isso? Quando a pessoa começa a parar de orar. Porque a oração é a intimidade com Cristo. É o relacionamento com o Senhor. E quando a pessoa para de ter esse prazer, acabou. Ou está prestes a acabar. A gente se avalia o nosso termômetro espiritual, irmãos,
na quantidade de vezes que a gente está separando tempo com o Senhor. Se a gente não está separando muito mais tempo com o Senhor, significa que a gente está muito mal, espiritualmente falando. Já está entrando na apostasia, sim. Essa é a maneira. Quem é fervoroso na oração não tem como apostatar da fé. Não tem como largar Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque você, à medida que você vai orando, que você vai separando mais tempo com o Senhor, você vai recebendo mais a vida dele em você, você vai recebendo mais respostas dele em você, você vai aprendendo a ter mais prazer nele, e você vai se tornando mais parecido com ele, e não parecido com você ou com o diabo. Quanto mais você tem desejo para Deus, que é a oração, isso, mais, queridos, vocês estão seguros, mais cheio de azeite vocês estão. Como vai esfriar? Como vai apagar essa tocha? Se ela está, essa labareda super alta, não tem como. Mas à medida do tempo que vai parando de ficar de joelhos, parando de orar, o desejo por Deus vai diminuindo, a apostasia realmente começa nos joelhos. John Bunyan, que escreveu O Peregrino, disse o seguinte: a oração fará com que o homem se afaste do pecado. Ou o pecado fará com que o homem se afaste da oração. Não é verdade isso? Quando mais tempo você passa com o Senhor, mais a sua ira, mais a sua inveja, mais a sua avareza, mais a sua crítica, mais o seu espírito de vanglória, mais ele vai sendo subjugado quando você vai passando tempo com o Senhor. Mas quanto mais as pessoas vão se afastando de Deus, mais elas também vão se afastar da oração. Helmut Thielicke disse o seguinte: azeite novo e chama viva conseguimos somente quando relacionamos sem cessar a oração com tudo que diariamente nos desafia e preocupa. Esse desejo voltado para o Senhor, que a gente expressa através da oração, ele tem que ser o mais cotidiano possível na nossa vida, irmãos. Eu não sei porquê, tem muitas pessoas na igreja que dificultam muito a oração na sua vida. Eles criam um ritual, aliás, eles acham que precisam de todo um ritual para orar e estar na presença do Senhor. Eles acham que tem que ter uma posição certa, eles acham que tem uma hora certa. Agora o Espírito Santo está me instigando a oração. Outros momentos eu não sinto nada. Para com isso, não precisa sentir ou não sentir. Faça isso. É um relacionamento de amizade, é um relacionamento que tem que ser natural para nós como filho. O filho não vai se aproximar do pai com toda formalidade, com toda... Não, o filho conhece o pai, pelo menos é assim que deveria ser. Sem formalidades, mas com intimidade, com amor, né? Teria que ser assim. A gente não pode se relacionar com Deus como que quando a gente vai para uma entrevista de trabalho, tudo tenso, tudo preocupado, planejando na cabeça o que vai falar, e se fizer essa pergunta, o que eu vou responder? Não, gente. Tem gente que pensa assim, eu vou orar, mas o que eu vou falar para Deus? Fica planejando a oração, mas que coisa. Não, tem que ser bem sincero, tem que deixar fluir. De repente você não vai dizer palavra, você vai chorar. Mas você precisa ter esse desejo no seu coração para Deus. E entender isso, ó, que você tem que relacionar Deus e as coisas de Deus com tudo que você faz no seu dia a dia. Isso é oração, queridos. Isso é vida de oração. É quando você está num trânsito e vê um acidente e você automaticamente você ora. Você fala, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. Esse pai de família ou dessa mãe de família que está aí, que está no chão. Senhor, se não é salvo, não permita que morra. Sabe, isso é oração. É se você entender que Ele está do seu lado o tempo todo. Azeite novo, chama viva. A gente só consegue quando a gente relaciona
tempo todo, sem cessar, a oração. Contudo, queridos, que diariamente venha a nos preocupar ou nos desafiar. Tudo que é desafio, tudo que é coisa que está te afligindo, tem muita gente que sofre muito com isso porque tarda em orar. Tem gente que fica com insônia, porque está preocupado com algum problema financeiro, né? Com algum problema de saúde, e em vez de ele passar a noite, em vez de passar a noite na frente de uma TV, como antigamente, não sei se ainda tem, o Corujão, vendo um filme atrás do outro, por que não passa então a noite inteira orando? Relacione a oração com tudo que está te desafiando, te preocupando. Você vai ver como o resultado é muito melhor do que você estivesse ficando fritando na cama ou na frente de uma TV. Somente o ser humano, essa frase eu achei sensacional. Entre as coisas vivas faz orações ou deveria fazê-las. Peter Bowman falou isso. Só o ser humano, entre todos os seres vivos, é quem ora. Animal não ora. Planta é ser vivo, mas eu nunca vi eles fazendo assim, orando. Eu sei que eles louvam a Deus, porque toda a criação tem que louvar o Senhor, não é? Todo ser que respira louva o Senhor, os passarinhos louvam o Senhor. Mas orações, relacionamento com Deus, gente. Conhecer Deus. Pedir a Deus ajuda, socorro. É só o ser humano que tem esse acesso. É só para o ser humano que Jesus falou para fazer isso. Jesus falou para os seres humanos, para vigiarem e orarem. Não é? Vigiar e orar. Não falou isso para os camelos, não falou isso para os outros seres vivos. Só nós temos esse privilégio. Só nós devemos fazer as orações. Beatrice Telfer disse o seguinte: devemos procurar a Deus pela manhã se quisermos tê-lo conosco durante o restante do dia. Quem dera a todos os filhos de Deus começassem o dia na presença do Senhor, né? Grandes, poderosos, de joelhos, todos na presença do Senhor, logo no início do dia. Que coisa tremenda, irmãos. Aí você vai ter o Senhor, você vai lembrar do Senhor o resto do dia inteiro. Dura quando a pessoa só lembra do Senhor na hora de dormir. Acabou o dia já. Todo aquele sofrimento, aquela perseguição no trabalho que aconteceu, aquela pessoa desonesta que apareceu na sua vida naquele dia, você já passou sozinho, né? Na sua cabeça você já passou sozinho. Deus estava com você, mas você nem lembrou que Deus estava. Aí vai deitar e falar: Senhor, obrigado pelo dia. Amém, glória a Deus, e dorme. Invirta a situação. Comece de manhã. E aí você mesmo vai se lembrar que Deus está com você. E você vai dar oportunidade para o Espírito Santo também, irmãos, dele dar revelações para você naquele dia. Se você passar o início da manhã com Deus, ali em oração, meditando a sua palavra, você pode se surpreender e Deus te dar uma revelação para você usar naquele dia, uma preparação para aquele dia, já que você ainda vai viver. É muito mais sábio fazer isso no início do seu dia. Harry Emerson disse o seguinte: o valor da oração não consiste em pedir, mas sim naquela sublime experiência que está ao alcance de qualquer alma, comunhão com Deus. Para a igreja de hoje, para a maioria, né, das pessoas que estão vindo para o Evangelho hoje, qual seria a motivação para orar? Qual seria a motivação das pessoas para virem para um culto de oração? Ou um culto de intercessão? Ou um culto de batalha espiritual? Na sua cabeça, o que motiva as pessoas a participarem destes cultos? Ou fazerem esses propósitos? Ou orarem mais? Qual seria a primeira ideia que passa na cabeça das pessoas quando se fala em intercessão e oração? Hein, irmãos, o que você acha?
Por que o povo ora? Para pedir a Deus? Será que é isso? A primeira motivação da maioria das pessoas? Por favor, irmão, sejam sinceros. O que vocês acham? Eu quero saber o que vocês pensam. Será que a primeira ideia é: eu vou orar porque eu preciso pedir, preciso de algo? É isso? É desespero? Eu coloquei no meu Facebook uma foto que eu capturei de um outro amigo meu. Gostei muito. Tá lá, você pensa em Deus, né? Aí quando você fala assim, pensa em Deus, oração, né? Desejo voltado para Deus. Aí tá lá, um cachorrinho numa moto, tomando vento na cara, lá curtindo a moto. Né? Tô muito feliz para pensar em Deus. Aí o outro lá, mexendo no mouse, estou tarefado, estou muito ocupado para pensar em Deus. Né? E tem várias situações. Até que chega ao túmulo, e aí agora é muito tarde, né, para pensar em Deus. Então, você está muito feliz? Pense em Deus. Eu quero curtir minha vida, eu quero... Desse sol, olha esse domingo maravilhoso que Deus deu para a gente, que gostoso já acordar com o sol, né, entrando no quarto. Aí você vem para a casa de Deus, eu acho isso sensacional. Mas tem gente que olha para esse domingo e fala assim, bom, eu vou para a praia. Eu vou para o clube, tá propício para isso. Né? Só que a pessoa vai fazendo isso sempre, nunca. Está com saúde, está com dinheiro, né? Está com a oportunidade, nossa, é lógico que eu vou passear. E sempre que ele tiver oportunidade, ele vai fazendo isso. Ele não pensa em vir na casa do Senhor. Tem muita gente que só vai pensar em vir na casa do Senhor quando tiver sem saúde, sem dinheiro e sem oportunidade de fazer outras coisas, aí vem na casa do Senhor. A maioria das pessoas faz isso, irmãos. A maioria das pessoas. Então, a maioria pensa em oração, pensa em Deus, lembra de Deus, que precisa de Deus, quando está passando pelo vale da sombra da morte, quando caiu em si, de que não tem o controle absoluto na sua mão, quando percebe que o dinheiro não trouxe tudo que ele esperava que ia trazer, quando é traído por alguém que ele amava, aí lembra de Deus, né? Quando está passando aquela prova, aí lembra que tem que orar. Mas você sabe que a oração não é para trazer bem-estar para você? Ela te traz bem-estar, mas ela não tem que ser essa motivação. Eu tenho que me voltar para Deus para ter comunhão, irmãos. A oração é isso, a oração de verdade é isso. Essa última frase, não consistir, não resumir. Tem gente que resume a oração a pedir, a só pedir. Pedir faz parte. Pedir socorro, tá certo, porque só Deus que socorre. Não adianta pedir para homens, não adianta pedir para a imagem, tem que pedir para Deus, porque só Ele mesmo que é vivo e que pode. Mas, irmãos, a gente não pode resumir a oração a só pedir. A gente não pode lembrar de Deus só quando a gente está precisando. A gente tem que lembrar que a oração é esse veículo poderoso de levar a nossa alma para ter comunhão com Deus. Para você simplesmente estar com Ele, porque você o ama. Tem gente que faz isso com as pessoas e faz isso com Deus também. Tem maridos que só se lembram da esposa quando eles querem alguma coisa. Quando eles querem algum retorno dela para alguma coisa. E tem mulheres que só se lembram de agradar o marido quando quer alguma coisa também. Tem filhos pequenos que já fazem isso com os pais. Que bajulam papai, mamãe querido. Te amo tanto. O que você quer? Dá para comprar o tênis lá, tal, não sei o quê? Só lembra de agradar o pai e a mãe quando quer alguma coisa. E tem muita gente que faz isso com Deus, principalmente. Para tirar. Mas oração genuína não é isso, não. É simplesmente você ter comunhão com Deus. Por isso que os casamentos, para darem certo, tanto os nubentes deveriam entender o seguinte: quando se casa é para fazer o outro feliz, não é para se fazer feliz.
Eu amo tanto essa pessoa que eu vou casar com ela porque eu quero fazer ela feliz. É assim que a maioria das pessoas pensa quando vão casar? Gosto tanto dessa moça, essa moça é tão especial, essa moça é uma princesa de Deus, ela é tão maravilhosa. Eu a admiro tanto que eu quero casar com ela e fazê-la muito feliz. É assim que os caras pensam, a maioria, para casar? Não, eu quero casar para ela me fazer feliz, porque ela me faz tão bem, porque ela é tão bonita, porque ela é tão boa cozinheira, porque ela é decente, né? E aí, se essa mulher decente, bonita e boa cozinheira, um dia cai de cama com uma doença rara, onde ela vai vegetar, mas ela vai precisar de cuidado, será que esse marido está ali, amando incondicionalmente essa pessoa? Quando ela não puder retribuir em nada, será que mesmo assim continua amando? Será que essa mulher mesmo assim vai continuar amando seu marido? Se ele tiver um AVC? Mas sem receber nada em troca? Mas eu amo tanto que eu quero ter comunhão com ele, eu quero fazer bem para ele. Será que sem receber nada em troca, continua cuidando? Continua estando do lado? É assim que a gente devia olhar para o Senhor, sem que Deus nos desse nada. Olha, Deus já deu tudo para a gente, Deus já deu tudo, irmãos. Salvação, meu Deus. Nos livrou da mão do diabo, desfez a obra do diabo na nossa vida. Tirou a gente do cativeiro, colocou a gente em liberdade. Deu saúde mental para a gente. Tirou a gente das trevas, nos transportou para o seu reino de amor e de luz. Isso já é suficiente para a gente querer estar com Ele. Se Deus não nos desse mais nenhuma outra bênção, será que mesmo assim você teria prazer em estar na presença dEle, simplesmente falando, Senhor, eu te amo, eu gosto de estar aqui, eu gosto de estar na sua casa, eu gosto de ler tua palavra, eu gosto de estar onde o Senhor está, só porque o Senhor está aí, só porque o Senhor é admirável. Será se Deus não nos desse mais nada? Só pela comunhão? A oração é muita coisa, mas apenas essas frases para a gente refletir, irmãos. Orar, interceder, é tudo isso que a gente viu, mas também é amar. Veja Isaías 62, olha o versículo 1, o que ele diz? Por amor de Sião, eu não sossegarei. Por amor de Jerusalém, não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada e a sua salvação como as chamas de uma tocha. Quando eu oro, eu preciso ter uma motivação em mim. A motivação certa para eu orar da maneira correta e ser uma verdadeira oração é quando o amor está me motivando. O amor a Deus e quando é uma intercessão, o amor ao próximo. Eu não vou conseguir oferecer ao Senhor uma oração e uma intercessão genuínas se a minha motivação não é o amor. Por isso que ele começa assim, ó, é por amor de Sião. É por amor ao povo de Deus. Esses guardas que ele fala, colocam em cima dos muros, depois que a gente vai ver, são os profetas, viu? Os profetas que intercedem e que chamam o povo a adorar e a orar também, a interceder também. Então, é por amor aos meus filhos, é por amor aos seus filhos que você tem que interceder por eles. É por amor ao seu cônjuge, é por amor aos seus pais, é por amor aos seus primos, é por amor aos perdidos, é por amor aos seus vizinhos, é por amor aos irmãos da igreja que a gente intercede, que a gente ora. Essa tem que ser a razão. E quando é o amor que nos eleva a fazer isso, irmãos, aí a oração é forte. Aí a oração é genuína.
E ela não permite que você esmoreça no meio do caminho e largue. Porque o amor de Deus em você vai te constrangir a fazer isso. Você só vai sentir tranquilidade em fazer isso. Na verdade, você ama as pessoas através da oração. Se você nunca experimentou isso, peça a Deus para que você experimente isso na sua vida. Tem pessoas que você vai só conseguir amar através da oração, porque tem vizinhos que você vai ter, tem colegas no trabalho, tem familiares que você vai ter, que não te permitem ter essa troca. Não tem pessoas assim, que são fechadas para receber a palavra, que são fechadas a um relacionamento mais próximo, que até pelo diabo semear coisas, ele tem uma certa resistência a você. Não tem pessoas assim? E que você ama, e que você fala, poxa, está indo por um caminho que não é bom. Às vezes são seus familiares que você vê fazer isso. Às vezes são seus colegas de trabalho, você fala, meu Deus, olha só que caminho que está tomando. Aí a misericórdia de Deus vai atuando em você, mas você não tem acesso, a pessoa não te ouve. A pessoa acha que você está querendo dar uma de santarrão em cima dela, então ela já te repudia. Você não tem. Então como é que eu vou amar essa pessoa? Como é que eu vou demonstrar esse amor? Como é que eu vou poder fazer alguma coisa? Orando. Orando. E aí Deus pega, muitas vezes te mostra coisas que estão acontecendo com aquela pessoa. E aí Deus te enche de compaixão. E aí ali você chora. E ali você profetiza também. E ali, daqui a algum tempo, você vai vendo os resultados. E aí só você e Deus sabe daquilo. E você vai se alegrando em secreto. Falar, Deus, obrigado. 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 Porque essa pessoa não estava me ouvindo, mas aí Deus levanta outra pessoa, ela ouve e ali Deus vai. E aquilo, irmãos, te traz uma satisfação tremenda. É maravilhoso amar as pessoas através da oração. É tremendo isso. E se você tiver a oportunidade de orar e poder agir também, faça. Mas em alguns momentos você só vai poder orar. Eu lembro de uma autora de um livro que ela fala que é a autora que escreveu O Poder das Esposas que Oram, né? E ela fala que o marido dela estava com mais de 40 anos, estava com um problema de coração e ele precisava fazer uma mudança de vida, né? Mudar a dieta e tal, colesterol alto. E ela, toda vez que falava para ele, olha, você precisa comer direito, você precisa fazer exercício. Eles só brigavam. Eles só discutiam. E ela falou, Deus, eu estou preocupada com isso. Ele já teve um princípio de infarto e ele não está tomando jeito. Eu não quero que meu marido morra. Eu amo, eu quero ele ter... Eu quero tê-lo ao meu lado muitos anos da minha vida, Senhor. Mas eu falo, ele só acha que eu estou criticando ele não está entendendo o que eu estou falando. Aí o que ela começou a fazer? Só orar. Aí ela amava a ele através da oração. Senhor, toca o Senhor nele. Senhor, fala a ele que ele precisa. E tal. E foi fazendo aquilo. E um belo dia... Ela acorda e vê ele pondo um short, um tênis, indo para cima da esteira. Ela falou, meu Deus, obrigado. Só que ela olhou assim, sabe? Ela nem elogiou demais, sabe? Ela nem só ficou, Deus, muito obrigado, muito obrigado. Deus falou com ele. E aí ele mesmo começou a se cuidar. Ele começou a observar que alguns alimentos ele não deveria mais fazer só mal. Entendeu? Então a gente... tem esse poder, que bom que a igreja de Cristo tem esse poder da oração. Meu Deus, tudo nós podemos. Se a gente está pedindo as coisas de acordo com a vontade de Deus, Deus faz, irmãos, é a promessa do Senhor. Se está pedindo de acordo com a minha vontade, pode ter certeza que eu farei. Então Deus quer salvar as pessoas. Deus quer salvar os seus familiares. Deus quer salvar os seus pais, os seus filhos. Deus quer. É a vontade dele isso. Então ore. Por amor.
Faça isso, não por uma obrigação, porque afinal o crente tem que fazer isso. Por amor de Sião, por amor dos meus filhos, por amor dos meus pais, por amor dos meus familiares mais longínquos, por amor deles, por amor dessas pessoas que eu nem conheço, mas que não me faz totalmente feliz ver gente morando na rua. Ver criança no farol pedindo coisa, gente. Ver gente pedindo esmola, você sabe que vai se drogar. Isso não me faz bem. Isso não me deixa feliz completamente. Eu não sei. Eu não tenho como cuidar deles, colocar eles numa casa, cada um colocar uma casa de recuperação. Eu não tenho uma casa para colocar todas as crianças órfãs do mundo que são maltratadas. Mas, Senhor, eu posso orar. E se eu tiver a oportunidade, eu vou fazer, mas enquanto eu não posso fazer isso, eu vou orar, eu vou amar essas pessoas. Através da oração. Isso é poderoso. A oração também é ficar de prontidão. Isaías 62, versículo 6, na parte A do versículo diz: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas. Em Marcos 14, 38, Jesus diz: vigiai, né? Fica de prontidão, abre seus olhos, né? Fica esperta, fica esperto e ora. Para que não entreis em tentação, pois o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Marcos 14, 38. Quando eu oro, irmãos, eu tenho que ser esperto, né? Eu tenho que estar ligado ao que está acontecendo ao meu redor. Por que isso? Até para eu ver, ou Deus já está agindo, ou o inimigo está resistindo, eu tenho que ser uma pessoa inteligente, emocionalmente e espiritualmente. Porque quando eu vou orar, Deus vai agir e pode ter uma reação também. E eu não posso ficar ali feito um bobinho ou uma bobinha no meio de... Não, eu tenho que estar ali com uma expectativa. Quando eu oro, eu tenho que ter expectativa que Deus está me ouvindo. Não é? Então eu falo: Senhor, olha, eu não posso... com muitas coisas. Hoje eu quero pregar na sua casa com bastante liberdade, Senhor. Eu vou falar de oração. Meu Senhor, eu preciso que o teu Espírito esteja já tocando o coração dos meus irmãos. Eu preciso de tranquilidade. Meu Deus, por favor, toca lá na rua da igreja. Por favor, Senhor, não deixa Santos ganhar. Porque senão vai ser aquela bagunça. Eu falo isso e eu estou com expectativa. Aí quando saímos de casa... né? Já estava 2, aleluia. 2 para Barcelona, glória a Deus, que o Santos ganhe, mas ganhe outro dia. Hoje não. Porque sábado estava me atrapalhando, domingo também está repreendido. Senhor. Então eu me ponho em guarda. Deus, eu estou em prontidão. Estou com expectativa. E Senhor, o Senhor me deu uma largueza hoje. Estou no espaço largo. Glória a Deus. E você, quando vai orar, tem que ser assim também. Você tem que ficar ali, ó. Papai, me ajuda nisso aqui, ó. Toca no coração dessa pessoa. E você tem que esperar que Deus esteja tocando. Você tem que ficar de olho na pessoa. Toca no coração do meu marido e fica de olho nele. Calada e de olho. Calado, olhando o filhinho. Ó, Deus, ele está rebelde, está isso, está aquilo. Senhor, ministra a paciência. Ministro tua paz sobre essa criança e vamos. E fica de olho. Não é? Agora, se você ora e não tem nem expectativa, dizem também que a oração, o mais importante dela, é o que acontece depois dos 20 minutos que você se levantou. Você orou, mas a sua atitude, depois que você orou, os 20 minutos seguintes é que vai dizer, né? Como é que está a sua atitude? Se você está de prontidão, se você está confiante, se você está com expectativa ou não. Então, oração é amar. A oração também é ficar esperto, de prontidão. A oração também é perseverar. Então, o que é oração?
esse desejo voltado para Deus. Então, esse desejo voltado para Deus vai fazer você amar, vai fazer você ficar uma pessoa inteligente, que tem expectativa e também uma pessoa perseverante. Porque diz assim, ó, Isaías 62, ó, o mesmo versículo 6, só que a parte B. Jamais, esses guardas que estão lá, né, sobre os muros de Jerusalém, jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso. Senhor com letra maiúscula. Jamais descansem, nem de dia e nem de noite. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. A palavra de Deus, ela fala para você pregar a palavra, né? Mas a oração, por exemplo, a pregação, tem momentos que você vai falar, tem momentos que você vai se calar, não é? Tem momentos de falar, tem momentos de se calar. Mas a oração não. A oração sem cessar. Você pode até não pregar para a pessoa o tempo todo, mas a oração você não pode deixar de fazer. Entendeu isso? Você pode até não pregar o tempo todo, mas orar você tem que fazer. Orar e sem cessar. A verdade, irmãos, é que muitas vezes começar uma oração é fácil. A gente gosta de novidade, não é? Tudo que é novo a gente se enfia facilmente, né? Ah, começar um projeto novo, ai que legal. Olha, 2012 está chegando, oh, uau, o que eu vou fazer? Aí você começa, aí você faz projeto de vida. Aí você compra uma agenda nova, né? É tão bom estrear a agenda nova e tá lá os planejamentos de cada mês, planejamento semestral, aí o planejamento para o segundo semestre. Aí você pensa, eu vou começar uma academia este ano, eu vou voltar a estudar, eu vou fazer curso de inglês, eu estou com vontade de aprender artesanato, eu vou entrar num curso de vagonite, num curso de não sei o quê, num curso de pintura, eu quero fazer coisa nova. Aí tem gente até que começa, né? Aí 1, 2, 3, 4 aulas, ai, coisa chata. Não quero mais não. É muito mais difícil perseverar do que começar as coisas. Tem até aquelas pessoas que são eternos, né? Iniciantes. Eles começam um monte de coisa, mas terminar que é bom. Então, vamos começar um projeto de oração. Deus vai fazer grandes coisas. Ou vamos começar um propósito de 7 semanas. Primeira, segunda, terceira semana, vai indo. Gente, depois chega na quarta, na quinta, na sexta. Tem gente que já desistiu, já não vem mais. Ou vem, mas não vem naquele fervor que quando começou, não é? É natural na gente. Eu não sei porque acontece isso, mas é um negócio que a gente precisa trabalhar. Porque o Espírito de Deus, ele tem que trabalhar na gente perseverança, gente. Porque a gente gosta só de coisa nova. A gente é muito insatisfeito. E a oração, ela tem que ser perseverante. Porque você pode orar por um tempo e nada acontecer do jeito que você esperava. E aí você está ali orando para ter comunhão com Deus, mas aí você coloca seus pedidos também. E aí, pode ser que não aconteça. Poxa, Deus, eu estou orando e não aconteceu ainda. Eu estou há 10 anos esperando o homem abençoado e ainda não veio. Estou esperando há 15 anos a mulher abençoada ainda não veio. Será que virá? Sabe? A pessoa vai desanimando. Mas se você perseverar em oração, uma hora vai chegar. Pode ser que não aconteça no tempo que você estava esperando. Pode ser que não aconteça na hora que você estava esperando, mas se é a vontade do Senhor, vai acontecer. Teve um pastor, acho que é o George Miller, que ele tinha o hábito de escrever, datar o dia e colocar o motivo de oração, e quando ele recebia a resposta, ele colocava a data da resposta. E era um homem que recebeu milhares de respostas de Deus às suas orações, né? E ele orou a vida inteira dele por 2 amigos dele para que se convertessem. E ele morreu
e não viu esses amigos se converterem. Por quê? Quando ele morreu, no dia do seu sepultamento, do seu culto fúnebre, estavam os 2 amigos lá, né? Um deles se converteu naquele dia. O outro se converteu no dia da sua morte, da morte dele. Então, mesmo ele morrendo, ele não viu, mas as orações dele foram respondidas. Até o último dia de vida dele, ele colocou essas 2 pessoas diante do altar de Deus, através da intercessão. Né? Isso daí é para quem tem oração perseverante. Você não pode, de jeito nenhum, estabelecer um prazo para Deus. Senhor, eu vou orar até esse dia, depois, bobinhos. Isso não é perseverar em oração. É começar uma oração, mas não é... Já está começando com prazo para terminar. Já está estabelecendo o início e o fim. Não, perseverar, não descansarão. Esses guardas, esses intercessores que estão de prontidão, não vão descansar. Nem de dia e nem de noite. Não vão se dar ao repouso. Vão clamar, vão continuar clamando ao Senhor. Orar também é confiar na resposta. Isaías 62, versículo 7. 2 versículos só, que a gente viu. Quer dizer, 3, né? Versículo 1, o 6 e o 7. Esses guardas estarão lá, não vão descansar nem de dia e nem de noite, até que ele, o Senhor, estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. E Oséias 10, 12 diz assim: porque é tempo de buscar ao Senhor até que venha e chova a justiça sobre vós. Esperar, confiar na resposta, irmãos. Orar e não abrir mão das respostas. Até onde você vai, hein? Até onde você vai? Eu falei para as minhas irmãs, na última reunião que a gente teve, o Senhor tinha posto no meu coração muito forte um amor pelos perdidos naquela semana. E eu falei, irmãs, deem um nome para mim desses seus familiares que não conhecem o Senhor. Não foi, irmãs, quem estava? Eu vou orar. Eu vou colocar os meus familiares também que não conhecem o Senhor. Eu não vou orar por esse momento por ninguém que precisa de ser curado, nada disso. É gente que precisa de um milagre maior. É gente que precisa ser salvo, da bênção maior. E ali, na primeira semana que eu tive em oração, o Senhor me deu uma palavra todos os dias. Eu orava e eu lia a palavra e Deus me dava uma palavra específica. Mas todas elas falavam sobre aliança com Deus. E que a aliança que a pessoa tem com o Senhor, Deus não desmancha. E que Deus muda o coração da pessoa, e que Deus tira o coração de pedra e põe o coração de carne, e que Ele faz o pecado que era carmesim virar alvo como a neve, assim, todos os dias daquela semana. Falei, glória a Deus, eu fui anotando, falei, aleluia, aleluia, compartilhei com algumas irmãs. Segunda semana, estou lá na expectativa, Senhor, você vai me dar a resposta? Estou orando, tá? Você vai me falar? Falou nada. Na terceira semana, nada. Eu lendo a palavra de Deus, mas Ele não me dava respostas sobre aquilo. Outra semana, nada. Terminamos mais uma semana agora. Amanhã começa outra, até o final do ano, né? Eu falei, Senhor, como assim? O Senhor me liberou aquele monte de promessa, e agora? Pai, eu quero mais. O Senhor não está me respaldando? Olha a bobagem. Aí o Senhor falou, mas eu já falei tudo para você, eu preciso falar mais alguma coisa? Você quer que eu fale mais sobre a aliança? Você quer que eu confirme mais? Não já está bom para você? Eu falei, ai Deus, perdão, é verdade, eu vou ficar nas promessas que eu já tenho. Eu queria mais outras. Que bobagem. A gente já tem as promessas, irmãos. A gente precisa de promessa nova. A gente precisa se agarrar às promessas que a gente já tem.
E crer e confiar nelas. E orar, continuar orando e crendo até o dia em que você vai ver elas se cumprirem completamente. Eu vou orar até ver Jerusalém se tornar louvor da terra de novo. Esse propósito continua até o final do ano. Mas essas pessoas vão continuar nas minhas orações. Os meus familiares que não conhecem o Senhor vão continuar. E especificamente uma família de um primo meu, essa semana eu tive um sonho com ele e com a família dele. A situação era dele, mas era como se fosse eu e a minha família. Então, eu experimentava nesse sonho exatamente a dificuldade deles. Falei, Deus, olha só, o Senhor está movendo. Eu não sei, não consigo ver aí, não sei como, mas o Senhor está movendo. Na vida dele ali, especificamente. Né? E na vida desses meus outros, só a família da Ari, né, Ari? Ó, então eu já decorei o nome deles. Então eu sei que pode não ser agora, no final do ano, quando a gente entregar este propósito. Mas a gente vai continuar orando. Quando vai ser, eu não sei. Mas até que aconteça, eles continuarão sendo motivos das nossas intercessões, porque a gente confia no Senhor. A gente sabe que Deus faz. Deus fez isso com a gente. Deus nos salvou. Deus tirou a gente lá do lamaçal do pecado. Quando ninguém mais queria saber da gente, ninguém ligava para a gente. Ele foi o único que se importou. Ele foi o único que foi nos buscar lá onde a gente estava. Então, Ele ama, a gente sabe, a gente é testemunha do amor de Deus. A gente é testemunha do milagre que Deus faz. A gente é testemunha que Deus só faz coisa boa. Jesus só faz coisa boa para a gente, só coisa boa. Então, a gente se apega a isso e a gente fica firme até que aconteça. Sabe, irmãos, a gente podia falar muito mais de oração, só que eu quero te chamar a atenção ao seguinte: se você quer conhecer o Senhor mais profundamente, se você quer ser uma pessoa que realmente anda ao lado dele, você precisa orar. Você precisa amar a palavra do Senhor, mas você precisa colocar a palavra de Deus em ação. Tanto no seu caráter, nas suas atitudes, como sim, através da oração. Parece que a gente desaprendeu a orar. Parece que a nossa igreja, a igreja em que nós estamos no contexto hoje da nossa sociedade, desaprendeu a orar. Chega um irmão e fala para você que está doente, você lembra rapidamente falar para ele de um remédio, de um médico muito bom. Depois, quem sabe, será, você vai ter uma atitude de, vamos orar junto? E o que dizer dos irmãos que chegam na igreja doente, nem pede oração também, nada e sai doente? Não pode, irmãos. Não pode. Você já pensou se aqueles que estivessem doentes fossem trazidos primeiro à igreja para depois levar para o hospital? Como seria diferente os nossos cultos? Se aquela mãe do menino que o profeta Eliseu ali profetizou, e ela teve o menino, e depois ele morre, né? Você viu o que ela faz? Ela deixa o menino na cama e ela vai atrás do profeta. Ela deixa o menino lá, deixa o marido lá, ela pega o jumento lá, manda preparar o jumento e ela vai atrás do profeta. Ué, não tinha médico naquela época? Provavelmente. Segundo a medicina da época, tinha. Ela não vai procurar a funerária, ela vai procurar o profeta. Aí ela chega lá, né? Primeiro ela fala com o servo, o Geazi. O Geazi pergunta, tá tudo bem? Ela fala, tá tudo bem, você não vai resolver meu problema? Eu não vou nem falar para você. Tá tudo bem, acabou de morrer o filho dela. Eu preciso do profeta. Aí chega diante do profeta e fala assim, olha, chora, se larga nos pés dele e fala, olha, Senhor, nas minhas palavras, ela diz assim, eu não pedi esse menino, Deus sabe o que eu queria, o Senhor me encheu de esperança, agora ele morreu, agora eu quero que o Senhor dê um jeito.
Peça a Deus para dar um jeito nisso. Ela coloca todo o problema em cima do profeta. O profeta vai lá. Vocês repararam que ele vai, ele ora pelo menino, não acontece nada. Ora de novo, não acontece nada. Ora de novo. Aí o menino espirra 7 vezes, né? E volta à vida. Por que é que ela teve aquela atitude? Né? E por que que hoje a igreja, que já tem a revelação máxima que é Jesus Cristo, que sabe que Jesus é vivo, nós, irmãos, que estamos na época da graça aqui, que temos a Bíblia inteira, deveríamos ser muito mais cheios de fé do que aquela mulher. Porque ela só conhecia algumas partes de Deus. Você e eu sabemos quase tudo de Deus através de Jesus. Em Jesus está toda a revelação ali, ó, da salvação, do amor de Deus, a completude, a plenitude do Senhor, de como Ele ama a gente. E a gente é mais tímido que ela, na fé, eu estou dizendo. E que algumas outras pessoas. Primeira coisa, se é doença, se é ameaça de roubo, estou querendo te roubar de alguma maneira, se é esfriamento no casamento, se é aquele cheiro de contenda no ar, primeira coisa, a gente tem que orar. Senhor, eu estou aqui na tua presença, eu preciso do Senhor, meu Deus do céu, me livra de mim mesmo. Senhor, eu preciso da tua presença, preciso da tua presença. Está sentindo que está perdendo o controle? Vai orar. Se ponha no cantinho da disciplina também. Quando a gente tem os filhos pequenos, a gente gosta de pôr eles no cantinho da disciplina. Você se coloque. Ó, o negócio está esquisito. A coisa está ficando feia, o céu está fechando, dá licença, eu não vou entrar nesse jogo não, daqui a pouco eu volto, vou para o cantinho da disciplina. Vai lá ou para o banheiro ou para o seu quarto, fecha a porta, Deus, preciso da tua presença, tira essa ira de mim, estou com raiva, estou querendo falar um montão. Porque Ele merece ouvir, não, Senhor, me ajuda, me enche de misericórdia. Eu quero amar essa pessoa através da oração. Parece engraçado, mas se a gente fizesse isso, irmãos, meu Deus do céu, o diabo não teria tanto lugar no nosso lar. Está irado com o seu filho, às vezes nossos filhos, às vezes tem pessoas que começam a tirar nossa paciência. Deixa lá, não vai disciplinar ele agora, senão você não vai disciplinar, você vai espancar. Então você vai para o cantinho da disciplina e vai se encher de Deus. Senhor, eu preciso ter comunhão contigo, eu preciso falar com o Senhor agora. Eu preciso receber a tua vida agora, eu preciso receber a tua paciência agora. Eu preciso receber o teu amor agora. Senhor, me toca, me segura agora. Oração. Só os crentes que têm esse privilégio. Que só a gente tem essa arma. E a oração muda as nossas vidas, irmãos. Muda a nossa história, muda o nosso caráter. Pode falar. A expressão de joelhos é a expressão de reverência. Sabe? Você pode estar em pé, mas o teu coração pode estar de joelhos. Tá? Não é que você só de joelho, não é isso. Às vezes é necessário, né? Às vezes você precisa, você se entrega mais quando está fazendo isso. Mas se você está orando deitado, você está orando em pé, segurando no seca-sovaco lá do ônibus, e está orando, assim, não importa. Está sentado no carro, mas o teu coração tem que estar de joelhos. Teu coração tem que estar em reverência ao Senhor. A gente tem que estar voltado para Deus. Só quero dar alguns dados para vocês de oração. Quando a gente ora, Deus envia a vida dele sobre nós. Isso é o chamado avivamento, irmãos. E a gente precisa muito do avivamento do Senhor nas nossas vidas de verdade. Quando a gente está cansado, quando a gente está confundido pelo diabo, a gente precisa dessa vida do Senhor em nós. E teve muitas pessoas no mundo todo que foram assim exemplos de pessoas que foram instrumentos para trazer vida.
para trazer salvação. Todas essas pessoas eram pessoas de oração. Todas essas pessoas. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus é uma pessoa de oração. Não tem ninguém que vai ser usado para amar, para perseverar, que vai ser usado para ser inteligente espiritualmente, que vai ser uma pessoa confiante, se não é de oração. Todos foram pessoas assim. E tem dados, né? Quando for estudar sobre essas pessoas através dos séculos, eram tudo gente de oração e os tais madrugadores. Que acordavam, tinha gente que acordava das 4 da manhã, ficava até às 8 na presença do Senhor. Tinha gente que acordava às 3 da manhã todo dia para ficar na presença do Senhor. São os madrugadores, né? Então tem isso, é uma realidade. Talvez para tranquilidade, não sei, por não ter começado o dia, mas muita gente que é de oração faz isso. Acorda super cedo para ficar na presença de Deus e ser transformado e ser revestido de poder. O grande avivamento do país de Gales, que aconteceu em 1904, começou com uma reunião de oração liderada por Evans Roberts, numa cidade bem pequenininha chamada Lagur. Em uma semana, a reunião se tornou o maior acontecimento da cidade. Poucos meses depois, o fogo de Deus varreu todo o país. Multidões iam para os templos, iam para as praças, não cabia gente nos templos mais. Sabe o que é isso? Eles iam para as praças, para as ruas, porque não cabia mais dentro dos templos. Vinha gente de toda parte do mundo para estar nessas reuniões de oração. E ali eles começaram a ver as coisas extraordinárias que Deus fazia. Gente que era curada, gente que era salva, gente que morria. Morria. Em pleno sermão. Eu fiquei pensando isso, Senhor, misericórdia. O Senhor realmente dá a capacidade para que cada um suporta, né? Imagina você pregando aqui, uma multidão, aí começa a ter um alvoroço num ponto lá. Aí chega um assistente seu e fala assim, olha, pastora, uma pessoa caiu morta. Estão lá fazendo ressuscitação, ela morreu. E aí você continua pregando, a pessoa começou a continuar pregando, aí você continua pregando, aí outro canto, outro alvoroço, outra pessoa morreu. Teve um culto, não foi desse Evans Roberts, acho que foi do Charles Spurgeon, 3 pessoas morreram na hora do culto. Por quê? O que foi? Morreu. E era assim, palavras de salvação, né? Mas denúncia de pecado. E se misturava muitas vezes a voz do pregador com a voz de gemidos e choros das pessoas. Vinha uma convicção de pecado tão grande sobre eles que eles ficavam assim, tinha um lá, um pastor que um monte de gente começou a gritar para ele, falar assim, para de pregar, pelo amor de Deus. O senhor está sendo muito contundente com a gente não aguenta mais. E aí acabou a reunião, na cidade se ouvia choros nas casas. As famílias começaram a se reunir nas suas casas e chorar por si, se lamentar, prantear por si pelo seu pecado. Fiquei pensando, isso é necessário na nossa sociedade hoje, aqui no Brasil? Não estou falando nem do mundo, estou falando só aqui. Será que a gente precisaria fazer isso? Será que isso precisaria acontecer conosco? Haver essa convicção de pecado, para a gente para se arrepender e não ir para o inferno? Porque quantas pessoas falam que ama Deus só da boca para fora, mas as suas atitudes, quantos jovens tocam em igrejas, ministram louvor, acabam o culto, vão lá com a noiva, com a namorada para o motel, irmãos. E depois, no outro dia, vem aqui, estão nos altares e estão tocando. Então é fornicação. Quantos líderes estão em adultério?
Quantos líderes falam sobre santidade e roubam? E são desonestos, e não pagam seus impostos, não pagam as taxas da igreja, dão golpe por onde andam, não têm palavra, não são íntegros. Quantos membros da igreja ceiam com o Senhor, mas também têm simpatia com feitiçaria, também têm simpatia com horóscopo. São complacentes, coniventes, estão no culto, sabem que estão no culto e sabem que seus filhos estão em casa, tendo relação sexual em casa. E deixa a filha dormir com o namorado, deixa a filha viajar com o namorado. E como se nada estivesse acontecendo. Quantas mulheres não têm o adultério de fato, mas se imaginam e pensam e fantasiam e se colocam ali na frente da internet, se enchem de pornografia, e os maridos, e alguns maridos também fazem a mesma coisa. E outros pecados aí, tantos outros aí. Só sei que essas pessoas ali, o fogo de Deus varreu o país. As multidões sempre estavam ávidas por ouvir a palavra de Deus. O avivamento traz isso. Em todos os avivamentos da história, desde o avivamento ali em Atos dos Apóstolos, a igreja, ela estava sempre junta, ela perseverava na doutrina, na oração, na comunhão, a palavra. Desde Atos dos Apóstolos e todos os outros avivamentos que aconteceu pela nossa história. O avivamento de verdade faz a pessoa amar a palavra, temer a palavra e orar e te servir. O povo se deleitava nos louvores, nos cânticos espirituais, as reuniões de oração não tinha mais hora para acabar. Entrava, madrugada adentro. O povo tinha alegria de ir à casa de Deus. Então os estádios, sabe o que acontecia? Ficavam fechados. País de Gales, em 1904. Não foi há tanto tempo assim atrás. Não tinha mais jogo nos os estádios fechados, gente. Os teatros cancelavam as suas apresentações. Os bares fechados. Os prostíbulos não existiam mais. Não tinha mais Casa da Luz Vermelha lá. Os magistrados presenteavam uns aos outros com luvas brancas, porque não havia crimes para serem julgados. Fala assim, isso aconteceu? Isso é possível? Aconteceu. 1904, País de Gales. Aconteceu. Mas o povo, que se chama pelo meu nome, se humilhou. Buscou a Deus, se converteu dos seus maus caminhos. E aí Deus pôde sarar a terra. Deus sarou a terra, irmãos. Isso aconteceu na Argentina também, em 1930 e pouco. Na época da Evita Peron. Ela era uma feiticeira, sabia? Ela morreu lá repentinamente comida, tipo a Jezabel, sabe? Os cães comeram a Jezabel. Ela foi comida por uma enfermidade, umas feridas foram matando ela ali. E o marido dela tinha lepra, e ninguém sabia. E o homem de Deus foi lá e orou por ele, e ele foi curado. E o avivamento se espalhou pela Argentina naquela época. Sarou a terra. Só que a geração virou, né? Aí a outra geração cansou do avivamento. Parou de buscar Deus. Olha lá para o País de Gales hoje. O que você vê? Hoje em dia, muitos se declaram ateus. Mas a rainha não é protestante, né? A rainha. Eles não parecem ser cristãos? Parecem, mas a maioria do povo se declara ateu lá. E em alguns lugares ali como é que fala? Assinaram lá casamento entre pessoas do mesmo sexo, essas coisas todas aí. A geração mudou, quis mais buscar a Deus. Mas quando se busca a Deus, quando realmente a oração é real, a pessoa relaciona sem cessar a oração com a sua vida, Deus sara a terra.
John Wesley passava 2 horas em oração todos os dias. John Fletcher impregnou as paredes do seu quarto com o hálito das orações dele. Ele estava no quarto dele e tinha um cheirinho peculiar. O cara orava, gritava, ele, colocava tudo, né? Martinho Lutero dizia, se eu não dispensar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo vai ter vitória o dia inteiro, eu não quero. Samuel Rutherford levantava-se às 3 da madrugada para buscar a face de Deus. Joseph Allen levantava às 4 e orava até às 8 da manhã. E tantos homens e mulheres faziam isso também. Oração. Quanto tempo você tem passado nesse... Eu não vou nem perguntar, eu não quero nem saber quantas horas você fica em oração. Não quero saber quem de vocês levanta às 4 e vai até às 8. Eu não quero saber isso. Eu quero que você reflita o seguinte. Quanto do seu dia, o seu pensamento está voltado para Deus? É isso. Quanto tempo? Quanto você relaciona Deus com as suas coisas, sua vida? Quanto isso? Como que é a sua relação com o Senhor, a sua comunhão com Deus? É só isso que eu quero que você avalie-se nessa manhã. Porque, ó, irmãos, hoje é a última aula deste ano. A gente só vai retornar em janeiro, né? Porque domingo que vem, dia 25, e depois dia 1º. Vocês vão estar com a família de vocês, vão almoçar com a família de vocês. Ano que vem é a última aula aqui desse nosso curso, né? Mas eu gostaria muito que você levasse consigo esse entendimento. Ô, irmãos, não tá bom não, do jeito que tá pra gente. Não tá bom isso, não. Tem que ser melhor. A gente precisa de mais de Deus, de mais de Deus em nós. De mais de Deus em nós. A gente precisa conhecer mais o Senhor. A gente precisa amar mais a Deus. Sabe? A gente precisa realmente, como igreja, amar mais o Senhor. Ter mais prazer nele. Você precisa, quando vir por culto, ter prazer em vir. Você precisa, quando você vai orar, você precisa ter prazer nele. Quando a gente pensa no Senhor Jesus, a gente pensa em tudo que Ele fez pela gente. Quando você olha para a cruz e você vê pelos olhos da fé o que ela é, o que Ele fez por você, isso tem que te fazer chorar. Sabe? Quando você olha para a dor de uma pessoa que está perdida, uma pessoa que está ali dominada por Satanás, isso tem que mexer com você. Você tem que amar, nós temos que amar mais a Deus. Eu não estou falando só das coisas que a gente faz no culto. Eu não estou falando dessas coisas práticas que a gente faz. Porque senão a gente pode estar também num espírito, uma religiosidade tremenda. Isso também é um dos motivos da minha oração. Senhor, nunca me deixe enganar pela religiosidade. Eu não quero achar que eu estou muito bem, que eu já estou ótima. Sabe? Afinal, eu já estou fazendo muita coisa. Não, eu não estou fazendo muita coisa. Eu ainda não te conheço nem um pouco. Eu preciso mais do seu amor em mim. Não está bom. Não estou satisfeita com a minha vida. Eu preciso mais, eu quero mais o Senhor. Eu quero te amar mais. Quero ser mais bênção. Quero ser mais luz e realmente ser sal para essa terra. Meu Deus. Porque quando chegam algumas notícias de pessoas que estão perto de mim, estão mal, estão ali prisioneiras, isso tem que mexer com a gente, irmãos. Quando você olha para a necessidade da igreja, isso tem que mexer, tem que mobilizar você. O amor de Deus tem que mobilizar em você. Para você realmente, sabe, fazer como esse irmão aqui. Impregnar o lugar ao seu redor com o seu hálito que seja. O que isso significa? Intensidade.
intensidade. Diante de Deus, a oração pode ser sem palavras, mas ela pode ser dias também que você vai, colocar todas as suas forças. É amar a Deus, como está escrito em Deuteronômio, amar a Deus, ame a Deus, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças, sabe? Tem dia que você vai suar. Você parece que você vai enlouquecer ali de desespero, muitas vezes, pela presença do Senhor. Tem dias que vai acontecer isso, e é bom que aconteça. Tem dias que você vai estar resignado diante da presença do Senhor. Tem dias que você vai estar ali caído diante dEle, e Ele vai estar te preparando. Mas é assim, irmãos, relacionamento, oração. Oração é necessário. Vamos aprender a orar? Se a gente desaprendeu? Quero convidar você, se você quiser, se coloque de joelhos hoje. Vamos orar. Aleluia, Senhor. Tu és santo, Jesus. Tu és bendito. Tu és fiel. Tu és tremendo, Deus. Ninguém, Senhor, ninguém se compara a Ti. Tu és digno de todo louvor. Tu és digno de toda glória. Tu és digno de toda adoração, Senhor. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor, Pai. E nós estamos aqui, Paizinho, nessa manhã, porque nós não apenas precisamos de Ti, mas nós te amamos, Senhor. Estamos aqui porque confiamos na Sua palavra, confiamos em quem Tu és. E queremos, Senhor Jesus, ser grandes diante de Ti, grandes aos Teus olhos. Por isso nos colocamos de joelho, mas não só fisicamente, Deus. Que o nosso coração, a nossa mente, Deus, todo o nosso ser se prostre diante de Ti. Porque Tu, Senhor Jesus, é o Senhor das nossas vidas. Tu, Senhor Jesus, é o Rei dos Reis. Tu, Senhor Jesus, é o nosso suficiente, único Salvador. Tu és, Senhor, a nossa fonte de vida, o Cordeiro Santo de Deus, que tirou o nosso pecado e tirou o pecado do mundo todo. Tu és, Senhor Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Sem Ti, Senhor Jesus, nada somos. Sem o Senhor, ninguém vem ao Pai. Tu, Senhor Jesus, nos abriu o caminho até o Pai. Senhor, não há como te agradecer por tanto amor. O Seu amor é mais profundo, Senhor Jesus, do que a gente pode imaginar. Mais alto que os altos céus, Senhor. Não podemos medir o Teu amor, não podemos medir essa Tua graça maravilhosa que nos alcançou e que nós confiamos vai alcançar a nossa família também, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus nós estamos aqui e em nome de Jesus que nós apresentamos as nossas vidas, apresentamos a nossa família, Senhor, apresentamos essa igreja, apresentamos essa terra, meu Deus, apresentamos a nossa nação, Senhor. Nós precisamos de Ti, precisamos do Teu avivamento. Senhor, nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados, Te pedimos perdão pelas nossas iniquidades, as nossas transgressões. Afasta o mal das nossas vidas, livra-nos do mal, Senhor. Não permita que a gente caia em tentação, Senhor, porque somos falhos, meu Deus, porque sem Ti, Senhor, não conseguimos amar, sem Ti não conseguimos perdoar, Pai, sem Ti não conseguimos ser intensos e íntegro, Deus. Por isso perdoa as nossas palavras, Senhor. Perdoa, Deus, a nossa preguiça espiritual. Perdoa, Deus, a nossa omissão, Deus. Tudo aquilo que a gente aprendeu nesse curso. Perdoa os nossos pecados de relacionamento, Senhor Jesus. Perdoa, Deus, a nossa atitude orgulhosa. Afasta de nós o espírito da religiosidade, da justiça própria, Senhor. Precisamos de Ti, Espírito de Deus. Nos faz ver assim como nós somos, Deus. Carentes da Tua presença, Deus. Carentes do Seu poder. Carentes, Senhor Jesus, do Teu poder, do Seu amor, meu Deus. Oh, molda o nosso caráter, Deus. Molda as nossas vidas, papai.
Nos faz ser mais parecidos contigo, Senhor. Nos perdoa por muitas vezes, Senhor, usarmos máscaras. Por muitas vezes, Senhor, querer evitar o teu tratamento nas nossas vidas. Mas eu declaro em nome de Jesus, tu és o nosso oleiro. Tu és o nosso oleiro. Somos os vasos das tuas mãos, Senhor. Nos quebra se é necessário, mas nos faz de novo. Porque nós temos que ter a mente de Cristo Jesus. Nós temos que refletir a glória de Jesus Cristo. O nosso rosto tem que refletir a tua glória, meu Deus. Temos que refletir o teu amor, Senhor. Temos que ser uma igreja que persevera em amor, que persevera em oração, que persevera na tua palavra, Deus, que persevera na comunhão, Pai amado. Afasta de nós o espírito da dissensão, Deus, o espírito, Deus, do egoísmo, do isolamento. Em nome de Jesus, nos faz um, Senhor, assim como o Senhor e o Pai são um, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo nós clamamos. Tem misericórdia das nossas vidas. Não afasta o teu espírito de nós. Não afasta a tua presença de nós, Senhor. Porque nós chamamos, Senhor. Porque és totalmente desejável. És totalmente amável, Senhor. E nós precisamos da tua salvação sobre nós. Precisamos da tua salvação sobre os nossos filhos. Precisamos da tua salvação, Senhor, sobre os nossos parentes que não te conhecem ainda. Precisamos, Senhor, da tua salvação sobre aqueles que enfraqueceram. Sobre aqueles, Senhor Jesus, que estão com os joelhos tremendo, Deus. Pai, em nome de Jesus, fortalece os nossos joelhos, Pai. Aquele que está tremendo, Deus, aquele que não está firme, meu Deus, em nome de Jesus, papai, envia a tua firmeza, envia o teu livramento, envia o teu escape, socorre-nos, Senhor Jesus, socorre-nos, Deus amado. Nós queremos nos arrepender, Pai, nós queremos nos converter dos nossos maus caminhos, queremos voltar onde a gente caiu, Deus, para que a nossa casa seja sarada, para que essa terra seja sarada, Deus. Eu declaro, Senhor, a tua salvação, a tua liberdade, Deus amado, a tua salvação sobre essa terra, meu Deus, em nome de Jesus, sobre essa terra onde o Senhor nos colocou. Eu declaro, ela pertence a ti, as famílias aqui representadas pertencem a ti, Senhor. Este povo, Senhor, que se chama pelo seu nome, deve aprender a cada dia mais se humilhar, Deus, se voltar a ti e orar, Deus amado. Restabelece, Senhor Jesus, a tua alegria no nosso coração, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai, abre os nossos olhos. Abre os olhos, Senhor, daqueles que estão confusos, meu Deus. Traz a tua luz, Senhor, para que eles saiam das trevas, para que eles despertem. Que toda a tua igreja desperte e possa, Deus, refugir a sua glória. Levanta-te, Jerusalém. Levanta-te, porque a glória do Senhor está sobre vós, está sobre nós. E nós estamos aqui, Deus. E eu me comprometo, Senhor. Eu me comprometo, Deus, eu quero entregar toda a minha vida diante de ti, todos os dias da minha vida, até eu ver, Deus, a tua glória, Senhor Jesus, sobre Jerusalém, até eu ver Jerusalém, meu Deus amado, ser louvor de novo na terra, para a sua glória, Deus, para a sua honra. Todos saberão, e todos saberão que foi o Senhor que fez isso, Pai. Tua vitória, Deus, seja sobre nós, Senhor. Tua vitória e a tua presença santa, Pai. É o que eu peço, Deus. Tua presença manifestada, Deus, nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Que haja amor, Pai, por ti. Que haja o desejo, Deus, genuíno e íntegro por buscar não as suas mãos, mas a tua face. Amado Jesus. Amém. E amém.